Noite através da palavra. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 25 a seguir. Lucas capítulo 10, versículo 25 a seguir. Aleluia, nós vamos para a palavra do Senhor. Jesus, Ele é fiel na minha, Ele é fiel na sua vida. Ele pode mudar a nossa história. Jesus, Ele nos convida ao verdadeiro amor. Ele nos convida ao amor verdadeiro. É o texto muito conhecido da palavra do Senhor que diz assim: o bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito e como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, fazer isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores, aos quais os despojaram, espancando, retiraram-se, deixando o meio morto. Ocasionalmente descia no mesmo caminho um sacerdote, qual vê-lo passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar a qual vê-lo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as suas feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo-o sobre as suas cavalgaduras, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. E partindo dali, outro dia, tirou-lhe 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, e tudo quanto lhe gastardes eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? E disse, pois, Jesus: vai, faze-te a mesma maneira. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Fala com o Senhor aquilo que você precisa nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Deus, estamos aqui diante da Tua palavra. Eis-me aqui, meu Deus, e sou um canal de bênção diante de Ti. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que venha falar com a Tua igreja, venha falar comigo, venha falar com o Teu povo, porque nós necessitamos, ó Pai, de ouvir a Tua palavra. Papai querido, Papai amado, fala, meu Deus, aos nossos corações, porque estamos aqui, meu Pai, necessitados, ó Pai, da Tua voz. Precisamos, meu Deus, cada dia mais, meu Deus, nos aproximar de Ti. Então nos ensina, meu Deus, através da Tua palavra, a agir no Teu propósito, no Teu querer, em nome de Jesus. Aleluias. Podeis assentar e louvar o Senhor com as palmas. Aleluias. A palavra a qual nós acabamos de ler é a parábola do bom samaritano, a qual nós podemos aprender alguns pontos importantes, porque esta mensagem ela nos traz ao verdadeiro amor, ao amor que Jesus quer transmitir para a minha e para a sua vida. E nada mais importante do que isso é saber que Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi o nosso verdadeiro amor. E para que eu e você nós venhamos a entender a palavra do Senhor, eu pude observar alguns pontos importantes na palavra do Senhor. O primeiro versículo a seguir, a qual nós lembro, nós podemos entender sobre o chamado do primeiro amor. Quando eu e você nós dizemos que amamos o próximo, nós precisamos entender que ao amar Jesus, nós precisamos amar o próximo. Porque não tem como eu amar a Jesus e não amar ao próximo, porque ambos andam juntos. Porque eu e você nós precisamos entender que Jesus, Ele veio transmitindo o amor dele para a nossa vida, para que eu e você nós venhamos transmitir o amor ao próximo. Porque ambos, como eu disse, caminham juntos. Não tem como eu dizer que amo a Deus e odiar o meu irmão. Porque se eu falo que eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, não há amor em mim. Porque Jesus mesmo, Ele nos ensinou que nós precisamos transmitir o amor. E isso é um mandamento da palavra do Senhor. Então, eu quero deixar que você compreenda nesta noite que a palavra do Senhor
dizer que o homem ele chega até Jesus e ele começa a perguntar ao Senhor a respeito dos acontecimentos. O Senhor ele começa a dizer para ele que precisa entender os mandamentos, e ele automaticamente ele conhece o mandamento. Mas tem muitas das vezes, irmão, que eu e você nós conhecemos o mandamento, mas muitas das vezes nós não vivenciamos. Às vezes nós conhecemos a palavra do Senhor, mas nós não colocamos ela em prática. E isso muitas das vezes é frustrante, porque às vezes eu e você nós deixamos de expressar o amor ao próximo, enquanto o Senhor ele quer que nós venhamos ser um bom samaritano. Ele quer que eu e você venhamos transmitir o amor dele para aqueles que precisam. Porque é fácil eu falar de amor para aquele que conhece a palavra. Difícil é eu falar do amor de Jesus para aquele que ainda não conhece a palavra de Deus. Difícil é eu e você nós falar para aquele que não entende ainda a palavra do Senhor. Então o Senhor ele quer que eu e você nós venhamos ser instrumento do Senhor, transmitir o amor ao próximo. E nós sabemos que isso está um pouco escasso, irmão. Eu lembro há muitos anos atrás, pequenininha, meus 6, 7 anos, quando as pessoas saíam e a gente ia longe, viação panela, não tinha aquele negócio de carro, moto, bicicleta, não, era a pé. E as pessoas tinham aquele amor de ir atrás daquele que sumiu, que você quase não vê. As pessoas corriam, iam fazer vigília, iam longe. Hoje já não se vê mais isso. E a parábola do bom samaritano, ela vem para nos ensinar que o Senhor está procurando pessoas que amam. Assim como Jesus amou, nós também precisamos expressar o amor. Nós temos que expressar o amor àqueles que necessitam. E um dos pontos importantes da palavra é o primeiro amor, irmão. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, porque é necessário nós voltar novamente àquele primeiro amor que outrora tinha, quando nós sentíamos aquele renovo, aquela graça do Senhor sobre nossas vidas. Então nós precisamos voltar novamente ao primeiro amor. É necessário voltar, irmão, ao primeiro amor. E algo importante que eu encontrei também, o segundo ponto que eu encontrei nessa palavra, é a indiferença religiosa. Porque quando nós vamos estudar bem a palavra do Senhor, nós sabemos que o judeu e o samaritano, eles não se combinavam. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando aquele homem ele está caído ali, ele está machucado, vem o levita. Ele vê aquele homem, ele vai embora, irmão. Às vezes a gente vê alguém machucado, ferido, ao invés de a gente estender a mão, a gente passa longe. A gente esquece que nós precisamos transmitir o amor do Senhor. Nós precisamos transmitir a palavra de Deus para aqueles que precisam. O levita e o samaritano eram diferentes, mas o samaritano ele buscou fazer a diferença. O levita ele tinha a função dele no tabernáculo. O sacerdote também tinha a função no tabernáculo. Porém, eles eram chamados para ajudar o povo, para dar conselho, para auxiliar aqueles que necessitavam, para estender a mão àquele que precisava. Mas no momento em que aquele homem estava ali machucado, ferido, eles passaram depressa. Ele foi embora, seguiu o caminho. Passou o samaritano, olhou aquele homem ferido e passou depressa. Quem sabe a necessidade dele era outra. Quem sabe ele estava com pressa por seus afazeres, pelos seus problemas que tinha que resolver. Mas ele esqueceu que tinha alguém ali precisando de uma ajuda dele. Ele esqueceu que tinha alguém ali ferido, caído, machucado, necessitando, quem sabe, de uma mão para levantar. Da mesma forma passou o samaritano, da mesma forma passou o levita, foi embora e não estendeu a mão. E quantas vezes nós estamos deixando aquela pessoa ferida, caída pelo caminho, precisando de uma palavra, de um conforto, e esquecemos do amor de Deus. Jesus, ele morreu na cruz por nós para que nós venhamos entender o quão grande é o amor de Deus para conosco. E eu e você, nós temos essa função de expressar o amor do Senhor ao próximo. Não adianta nada eu dizer que eu amo a Deus, mas eu não ajudo. Assim como o levita fez, assim como o sacerdote fez, ele passou de lado e largou aquele homem ferido, largou aquele homem machucado ali naquele caminho. Mas a palavra do Senhor vai dizer
mas o amor que o samaritano tinha ultrapassou as barreiras. E esse é o segundo ponto. O terceiro ponto a qual eu pude observar nessa parábola é que o amor, ele ultrapassou as barreiras. Ele não olhou pelo fato de ele ser inimigo, de um não gostar do outro. Ele não olhou pelo fato de os judeus passarem longe quando viam o samaritano. Ele não olhou aquilo, não. Ele preferiu ajudar. Ele foi ali, ele estendeu a mão para aquele que está caído. Ele estendeu a mão para aquele que estava ferido, machucado. Ele sabia que alguém poderia ajudar ele por aquilo, mas o importante era fazer o chamado do Senhor, era exercer a função que Deus tinha dado, era exercer o amor ao próximo. E hoje nós estamos vivendo os últimos dias da face da terra, onde não está havendo mais o amor. O amor está muito escasso. São poucos que exercem o amor, são poucos que se preocupam com o próximo. A palavra do Senhor diz para nós que ele leva aquele homem até uma estalagem. E lá a palavra do Senhor vai dizer que ele dá-lhe 2 dinheiros e deixa ali e diz para o dono da estalagem: ó, cuide dele para mim. E aqui nesse ponto eu pude observar mais um ponto interessante, que é o custo do amor. O custo, irmãos, o custo do amor para aquele homem. Ele pegou aquele homem, ele levou ali, ele precisou pagar ali aquela estalagem, os cuidados do homem. E muitas das vezes eu e você, para amar o próximo, para dizer que eu amo o próximo, nós não podemos fazer somente por palavras. Precisa vir de ações. Nós precisamos também agir. Às vezes você sabe que tem alguém ali necessitado, precisando de uma ajuda, precisando de uma roupa nova. A gente tem que ir lá no nosso guarda-roupa, não é escolher aquela roupinha ruim, não. É pegar a melhor e dar para aquela pessoa. Às vezes você vê que tem alguém ali precisando de uma cesta, é você ir ali fazer aquela cesta e ajudar. Ou ao menos tem alguém ali necessitando de uma palavra de consolo, é você chegar àquela pessoa e deixar uma palavra de consolo. Palavras que levantam, não palavras que deixam no chão. Nesta noite eu quero que você entenda que o Senhor, ele nos chama ao primeiro amor. Ele nos chama ao amor verdadeiro. E a palavra do Senhor diz para nós que quando Jesus, ele termina de contar essa parábola, ele logo pergunta qual foi o próximo desse homem. Porque muitas das vezes nós deixamos de compreender a palavra do Senhor e de entender que às vezes o Senhor, ele tem um chamado na nossa vida, mas nós deixamos de lado com medo de fazer aquilo que o Senhor chamou. Mas o projeto de Deus na sua vida é que você venha levar o amor dele àqueles que precisam. O projeto do Senhor na minha e na sua vida é que nós venhamos transmitir verdadeiramente o amor do Senhor para o próximo. Não adianta nós dizermos que amamos o nosso irmão, mas nós não agimos da maneira que o Senhor quer que nós agimos. Nós precisamos entender que diante da situação, da circunstância, o bom samaritano, ele não olhou a circunstância que ele poderia enfrentar. Ele foi ali, ele ajudou aquele homem caído, aquele homem ferido. E ele deixa para mim e para você uma lição, que o amor, ele pode transformar a vida. O amor, ele pode mudar a história de alguém. Apenas uma palavra de conforto pode levantar quem está caído. Quantas e quantas vezes nós deixamos de falar do amor de Deus por medo, ou por alguém achar que a gente é doido, porque às vezes a gente está falando do amor de Deus para alguém, o outro passa e diz assim: lá vem um doido, lá vem um fanático. Mas não é não, irmãos. A palavra do Senhor, ela precisa ser pregada aos 4 cantos da terra. O Senhor Jesus, ele veio na terra e ele deixou essa missão para mim e para você. Jesus, ele não vai descer novamente para transmitir a palavra dele. Eu e você, nós estamos aqui para expressar a palavra do Senhor àqueles que precisam. Nós precisamos ser um bom samaritano. Nós precisamos transmitir o amor do Senhor, exercer aquilo que o Senhor chamou para nós. Porque a palavra do Senhor
amor. E aí diz assim, e a maior dela é o amor. Por quê, irmão? Quando nós temos o amor no nosso coração, nós conseguimos fazer aquilo que nós nem mesmo imaginamos que conseguiria. Quando eu e você, nós temos o amor de Jesus na nossa vida, nós conseguimos ajudar aquele que necessita, nós conseguimos transmitir uma palavra de renovo para aquele que precisa. Por mais que o levita, ele louvava na casa de Deus, por mais que o samaritano, ele tinha a função dele ali na casa de Deus, mas ele não tinha o amor que ele necessitava naquele momento para transmitir para aquele homem ferido. Às vezes nós precisamos pedir o Espírito Santo para implantar dentro de nós amor, mais amor com o próximo. Nós precisamos pedir o Espírito Santo para colocar dentro do nosso coração o amor benigno dele, o verdadeiro amor dentro da nossa vida. Porque quando nós temos amor, nós conseguimos fazer a diferença na vida de alguém. E o Senhor, ele procura verdadeiros adoradores. O Senhor, ele procura aquelas pessoas que estão dispostas a seguir por amor. Porque não adianta nada eu pregar na casa de Deus se lá fora eu não expresso o amor ao próximo. Não adianta nada eu louvar na casa do Senhor, quando chega lá fora alguém precisa de uma palavra, eu fico quieta, eu não ajudo ou não levanto alguém que está caído. Não adianta nada a gente ser servo na casa de Deus, mas lá fora nós não fazer a diferença. O Senhor, ele está procurando pessoas que fazem a diferença não somente dentro da casa de Deus, mas lá fora também. Quantas e quantas vezes tem alguém precisando de ouvir uma palavra que levanta, e às vezes a gente passa com pressa de lado, não dá atenção e não expressa o amor do Senhor. E se Jesus voltar naquele momento, o que você vai dizer para ele? Ah, Senhor, eu não preguei porque eu fiquei com medo, eu fiquei com vergonha. Aonde está, irmão, o amor no nosso coração? Quantas e quantas almas estão sofrendo e nós deixamos de levar a palavra dele? Quantas e quantas vezes nós vemos alguém ali cabisbaixo, caído, precisando de uma palavra para levantar, e nós ficamos quietos, calados. Ainda tem uns que dizem assim, ah, não é comigo, o problema não é meu. Mas quando nós temos amor no nosso coração, o problema do irmão se torna nosso. Porque quando eu e você, nós vemos que alguém está necessitando de uma palavra, é nossa função ir ali e estender a mão para que ele venha levantar. É a nossa função dar uma palavra de consolo àquele que precisa. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos cada dia mais entender que o Senhor, ele quer que eu e você nós venhamos fazer a diferença. O Senhor, ele quer que eu e você nós deixamos o amor dele transbordar e superabundar na nossa vida, a ponto que transmita para aquela pessoa que precisa, a ponto que transmita para aquela pessoa que necessita. Outro dia me chamou a atenção, passei perto de um rapaz, solei a paz do Senhor, irmão. Ele regalou os olhos de todo tamanho. Eu disse, o que foi, meu irmão? Ele falou assim, não, porque ninguém nunca me soldou a paz do Senhor, principalmente na porta do boteco. Eu falei, não, independente se você está na porta do boteco ou não, que a paz do Senhor esteja contigo, porque você ainda será um vaso na casa do Senhor. Porque nós precisamos dizer para alguém que Deus, ele se importa com ele. Independente da situação que a pessoa está hoje, amanhã, Deus pode levantar ela e fazer dela um vaso. Independente da situação que a pessoa se encontra hoje, ele pode estar caído, amanhã Deus pode colocar ele de pé. O amor do Senhor, ele tem que ser transmitido de todas as formas. Então eu e você nesta noite, nós venhamos aprender com o bom samaritano. Nós venhamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Porque o amor, ele vem por ações. Nós precisamos agir, nós precisamos transmitir, nós precisamos fazer acontecer, para que Deus venha agir na minha e na sua vida, para que Deus venha agir na vida do próximo. Nós precisamos estender as mãos e começar a fazer. Não é só falar de boca. Falar de boca é muito fácil. Eu quero ver fazer. Nós precisamos aprender a fazer a diferença na vida de alguém. Quantas e quantas pessoas estão precisando de algo, de uma palavra, de um conforto, e eu e você, nós temos que aprender a fazer essa diferença. Porque quando Jesus voltar, irmão, ele vai perguntar para mim, ele vai perguntar para você:
Qual foi a diferença que você fez nessa terra? Qual foi a diferença que eu fiz nessa terra? Será que eu busquei para mim só ou eu procurei ajudar o próximo? Será que quando alguém estava ferido, eu dei uma palavra para que curasse as suas feridas? Será que quando alguém estava ali caído, eu estendi a mão para levantar? Será que aquela pessoa que estava necessitando, eu fui até ela para ajudar? Porque mãos para ajudar, pessoas para falar, a gente encontra muitos, mas para levantar são poucos. São poucas pessoas que usam o talento que Deus deu para levantar alguém. Então que nesta noite você seja alguém que levanta. Que nesta noite você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Que você venha ser o bom samaritano. Que você venha ser aquela pessoa que levanta alguém. Não que deixe a pessoa caído pelo chão. Que você venha ser a mão que orienta aquela pessoa que precisa de uma orientação. Nessa noite eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Mas responda para você mesmo. Não precisa responder para mim. Quem é você nessa história? Você é o levita? Você é o samaritano? Ou você é o sacerdote? Quem é você nessa história? Você é aquele que louva na casa do Senhor? Você é aquele que prega na casa do Senhor, mas lá fora você não ajuda o próximo? Ou você é aquele que quase não sabe quase nada da palavra, que ouve a palavra, mas chega lá fora e coloca em prática? Quem é você neste caminho? Seja você o bom samaritano. Não seja o levita nem o sacerdote, mas seja o bom samaritano. Esteja pronto para ajudar alguém. Esteja pronto para levantar alguém quando este alguém precisar. Mesmo que você perceba que a pessoa não fale, mas chega até ela e deixa uma palavra de conforto. Chega até ela e deixa uma palavra de alívio para o coração. Porque nem todas as pessoas, irmãos, elas gostam de contar o problema. Às vezes a pessoa está carregada de problema, de luta, mas todas as vezes que você pergunta como está você, ela faz igual a sonomita, vai tudo bem, mas às vezes não vai nada bem. Mas ela prefere colocar dentro do seu coração e guardar para si, não transmitir para alguém. Mas você, conhecendo e conhecedor da palavra, chega até a pessoa e diga para ela o quão ela é amada por Deus, o quão o Senhor Jesus cuida da vida dela. Nós precisamos ser o bom samaritano na vida de alguém. Nós precisamos ter a função do bom samaritano, estender a mão para aquele que está caído, curar as feridas daqueles que se encontram feridos, porque quantas e quantas almas estão aí gemendo, precisando de uma palavra, precisando de uma mão que levanta, e muitas vezes nós cruzamos o braço e nada fazemos. Então vamos ser o bom samaritano da história. Vamos colocar em prática o amor do Senhor. Deixa o Espírito Santo mudar a sua vida de forma que você transborde o amor de Deus para o próximo, de forma que alguém veja a diferença na sua vida. Porque eu e você, nós precisamos ser luz para o mundo. Nós precisamos ser luz em meio às trevas, em meio à escuridão. E eu e você, nós precisamos fazer como um bom samaritano, colocar em prática e deixar o Senhor agir na sua vida. Deixar o Espírito Santo moldar você. Deixar o amor do Senhor transformar a vida de alguém. Porque o desejo do Senhor Jesus é que todas as almas encontrem a vida eterna. E todas as almas busquem a Ele de todo o coração. Mas para isso, eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque tem pessoas, irmãos, que às vezes está caído, ele não tem força para levantar. Tem pessoas que às vezes está tão esmurecido que ele não consegue caminhar sozinho. Ele está tão desanimado que ele não consegue andar sozinho. Basta eu e você ir lá estender a mão que ele começa, ele se levanta novamente. Então o que nós precisamos é estender a mão para aquele que necessita. É ser a mão amiga, é ser o ajuda que aquela pessoa precisa. E você verá a grande diferença quando você começar a fazer o que o Senhor Jesus nos ensinou. A ajudar o próximo, a expressar o amor dele para as próximas pessoas. Porque nós somos instrumento nas mãos do Senhor. E nós não podemos deixar nos esmorecer, nós não podemos deixar nos desanimar. Mas nós podemos nos levantar diante da circunstância, nos colocar de pé e saber que o Senhor ele nos chamou. Saber que o Senhor ele nos remiu, ele nos orientou para esta caminhada.
Jesus, Ele quer que nós venhamos fazer a diferença. E para fazer a diferença, nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos escolher quem seremos e o que faremos para ajudar aquele que está necessitando. Nós precisamos decidir quem somos nessa história. Nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor colocou para nós fazer. Não deixe que o adversário ele tire de você o foco que o Senhor colocou. Às vezes nós achamos que não somos capazes, que não temos condição, que não podemos, mas quando Deus ele nos levanta, quando Deus ele nos escolhe, Ele nos capacita, Ele nos coloca de pé, Ele nos dá uma armadura para nós vencermos a guerra, para nós ultrapassarmos as barreiras. Então, independente de qual barreira impede você de prosseguir, se levante hoje com a fé e a coragem do Senhor na tua vida e deixa o amor transformador do Senhor entrar no seu coração, mudar a sua história, para que você também possa ajudar o próximo, para que você venha transmitir a graça do Senhor para aquele que precisa. Aleluia. Nessa noite, eu quero que você coloque no seu coração essa palavra. Seja um bom samaritano, seja aquele que levanta, seja aquele que ajuda, seja aquele que transforma a vida. Porque uma palavra, irmãos, pode mudar a vida de alguém. Uma palavra que você dá para alguém pode levantar uma pessoa. Você chegar até alguém e dizer: "Oh, meu filho, não desista, Jesus te ama", a pessoa já alegra o coração. Uma palavra ela levanta, mas também com uma palavra você derruba. Então a gente precisa saber qual palavra usar, porque muitas das vezes nós deixamos de usar uma palavra que levanta e usamos uma palavra que derruba. E aí quando você vê alguém prostrado, ferido, machucado, você não entende, mas às vezes é aquela palavra que você falou que derrubou aquela pessoa. Então nós precisamos ser instrumento do Senhor para levantar alguém. Nós precisamos ser projeto do Senhor para mudar a vida de alguém. Deixa a luz do Senhor brilhar na sua vida e brilhe a luz do Senhor para o mundo. Porque nós temos que ser diferente do mundo, porque ser igual ao mundo não fazemos diferença alguma. Então nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos estender a mão para aquele que te feriu. Não é fácil você estender a mão para aquele que te machucou, para aquele que quer o seu mal, mas é necessário você fazer isso para se assemelhar ao amor do Senhor. É necessário você estender a mão até para o seu pior inimigo, porque às vezes você fala assim: "Não, missionária", mas é difícil você estender a mão para aquele que só te quer o mal, aquele que quer ver você caído. É difícil, mas é necessário. É necessário você estender a mão para o seu inimigo, para aquele que te feriu, para aquele que deixou você angustiado, aquela pessoa que ao invés de te levantar te jogou no chão. Mas quando você tiver a oportunidade, estenda a mão. Sabe por quê? Porque quando você estende a mão, você está semelhando a Jesus. Você está levando o verdadeiro amor até aquela pessoa. E uma hora ou outra a pessoa vai cair em si e vai dizer: "Poxa, mas eu fiz tão mal para aquela pessoa e hoje ela está me ajudando. Eu desejei tão mal para aquela pessoa e hoje ela está aqui me levantando". Sabe por quê? É o amor de Jesus que transforma a nossa vida. É o amor de Jesus que conduz a nossa história. Então deixa o amor de Jesus conduzir a sua história. Deixa o amor de Jesus transformar a sua vida. Quem sabe através do seu exemplo você pode trazer aquela pessoa que te quer o mal para a presença do Senhor. Talvez através do seu exemplo aquela pessoa que tanto te desejou ver caído estará junto com você, ouvindo a palavra do Senhor. Então nós precisamos ser luz, nós precisamos ser instrumento de Deus, nós precisamos ser transformação de vida para aquela pessoa. Então que nesta noite você venha compreender que o amor do Senhor Jesus vem junto com o amor ao próximo. Quando nós amamos o próximo, nós também estamos amando o nosso Deus. Porque não adianta amar a Deus e odiar o nosso irmão. Então que nesta noite, que o amor de Deus venha superabundar na sua vida. Que nesta noite a luz do Espírito Santo venha encher o seu coração. E que ela venha ser o renovo que você precisa para a tua história. Que o amor do Senhor venha crescer superabundante no teu coração. E não deixe que nada venha tirar o projeto de Deus da sua
sua vida. Que nada venha tirar aquilo que o Senhor projetou. Mas em primeiro lugar, guarde o amor dele na sua vida. E deixa Jesus guiar o teu caminho. Guarde o amor dele no teu coração e deixa ele guiar a sua história. Porque quando você deixa Jesus guiar a sua história, a sua vida toma uma guinada totalmente diferente. Você quer ver mudança na sua vida? Você quer ver transformação na sua história? Colocar Jesus na direção, deixar ele guiar o teu caminho e colocar o amor dele em prática na vida do irmão, na vida daquele que te feriu. Estender a mão para aquele que te quer o mal, ajudar aquele que está caído, e você vai ver a guinada que a sua vida terá a partir do momento em que você decidir amar sem impor condições, porque o amor, ele não impõe condições. O amor do Senhor, ele ajuda independente da situação ou da circunstância. Então que este amor venha guiar a sua vida, que este amor venha guiar a sua história. Amém? Nesta noite eu quero que você se coloque de pé. Aleluia! Que esta palavra venha erguer o seu coração nesta noite. Que esta palavra venha flutuar dentro do teu ser. Fecha os teus olhos neste momento. Eleva o teu pensamento até o trono do Senhor nesta noite. E deixa o Espírito Santo do Senhor agir na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Neste momento de oração, papai, agradecemos ao Senhor por tua palavra. Agradecemos a ti, meu Deus, por tão imenso amor para conosco. Porque nós somos pequenininhos, mas grande é o Senhor. Nós nada podemos, mas o Senhor tudo pode. Porque tua palavra nos diz que podemos todas as coisas diante de ti. Nessa hora de oração, meu Pai, eu venho pedir ao Senhor, meu Pai, que venha derramar o amor do Senhor no coração deste irmão, dessa irmã, dessa pessoa, meu Deus, que ouve, meu Pai, o som da minha voz. Papai querido, papai amado, vai tirando, meu Deus, toda a tristeza, toda a mágoa, toda a angústia. Vai arrancando, meu Deus, todo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai, nesta hora vai desfazendo. Papai querido, papai amado, que esta palavra, meu Deus, venha tocar em nossos corações. Que nós venhamos, meu Pai, cada dia mais expressar o amor do Senhor. Porque muito é necessário, meu Pai, transmitir o amor do Senhor ao próximo. Quantas e quantas almas, ó Pai, estão feridas, machucadas. Quantas e quantas pessoas estão precisando de ouvir, ó Pai, a tua palavra. Papai querido, papai amado, que nós venhamos ser luz para o mundo. Que nós venhamos ser, meu Deus, mudança de vida. Que nós venhamos, meu Pai, transmitir a tua graça, Pai, sobre cada um. Ah, papai querido, papai amado, eu agradeço a ti, Pai, por esta oportunidade. Eu apresento, meu Deus, cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família. Eu apresento, meu Deus, cada um neste momento. Nesta hora também, meu Deus, eu ergo em oração, os pedidos de oração. Que o Senhor Deus venha visitar cada um nesta hora. Que o Senhor Deus venha trabalhar, Pai, venha mover, venha agir, meu Pai, de uma forma sobrenatural. Papai querido, papai amado, realiza, Senhor, um milagre. Garanta, meu Deus, a vitória e venha completar a tua obra em nome de Jesus. Amém. Aleluias.